A gestão e conservação dos dados do tacógrafo assumem um papel central na proteção jurídica do motorista, não apenas como cumprimento de obrigações legais, mas também como instrumento essencial de salvaguarda em caso de litígio laboral. A nível individual, o armazenamento regular dos dados do cartão de tacógrafo constitui uma prática simples, mas altamente eficaz. Sempre que o condutor efetua o download do cartão, está a preservar informação técnica relevante, designadamente tempos de condução, pausas, períodos de descanso e outros tempos de trabalho, registada de forma automática, fiável e conforme o disposto no Regulamento CE 561/2006. A organização sistemática destes dados permite criar um arquivo pessoal que funciona, na prática, como um mecanismo preventivo de prova, assegurando que, em caso de divergência com a entidade empregadora, existe um suporte objetivo e tecnicamente robusto da atividade efetivamente desempenhada. Efetivamente, em contexto de conflito, seja por questões relacionadas com horários, remunerações, períodos de descanso ou eventuais infrações imputadas, a capacidade de demonstrar factualmente o trabalho realizado assume relevância determinante. Os registros do tacógrafo, pela sua natureza técnica e automatizada, configuram meios de prova particularmente consistentes, frequentemente valorizados em sede administrativa ou judicial. Não obstante, podem ocorrer circunstâncias alheias ao controle do condutor, como a perda, furto ou avaria do cartão de tacógrafo, que comprometam o acesso imediato aos dados. Nestas situações, embora não se verifique uma impossibilidade absoluta de prova, a posição do trabalhador pode ficar fragilizada, sobretudo na ausência de elementos complementares. Ainda assim, à luz do Regulamento União Europeia 165 de 2014 e do Regulamento CE 561 de 2006, existem mecanismos que permitem mitigar esse risco, como a realização de registros manuais, a emissão de impressões. Paralelamente, importa destacar que a responsabilidade pela conservação dos registros não recai exclusivamente sobre o condutor. Nos termos do artigo 33º, número 2, do Regulamento União Europeia N. 165 de 2014, as empresas de transporte estão obrigadas a conservar, por um período mínimo de 1 ano, as folhas de registro e impressões do tacógrafo, devendo assegurar o seu arquivamento por ordem cronológica, em condições que garantam a legibilidade, integridade e possibilidade de reprodução, bem como facultar cópias aos condutores sempre que solicitado. Acresce ainda o regime previsto na Portaria N. 7 de 2022, cujo artigo 8º estabelece um dever mais abrangente de conservação de dados relativos ao tempo de trabalho. Neste âmbito, todos os registros, incluindo mapas de horário, alterações e tempos efetivamente prestados, devem ser mantidos por um período mínimo de 5 anos após o termo a que respeitam, em suporte adequado e acessível, devendo ser disponibilizados às entidades fiscalizadoras sempre que solicitado. Os cartões de tacógrafo registram e armazenam de forma automática toda a atividade do condutor, tempos de condução, pausas, descansos e outros trabalhos. De acordo com a legislação aplicável, esses registros são conservados no cartão por um período de até 5 anos, garantido que a informação fica disponível para consulta ou para servir de prova em caso de fiscalização ou eventual litígio laboral. Este prazo permite ao condutor ter sempre acesso histórico à sua atividade, assegurando transparência e proteção jurídica. Em síntese, a conjugação entre a conservação pessoal dos dados do tacógrafo e as obrigações legais impostas às entidades empregadoras constitui um sistema complementar de proteção. Ao adotar uma postura preventiva, através do registro e arquivo organizado da sua atividade, o motorista reforça significativamente a sua posição jurídica, garantindo que, sempre que necessário, dispõe de meios concretos para demonstrar a realidade do seu trabalho. Atualmente, o arquivamento dos registros de tacógrafo tornou-se significativamente mais simples e acessível, sobretudo com a utilização dos cartões digitais. Em contraste, na era dos discos de tacógrafo analógicos, o processo era mais oneroso e complexo para os condutores. Para manter um arquivo pessoal, era necessário efetuar impressões regulares de cada disco, garantindo a conservação da informação de forma organizada. Em situações de litígio, a obtenção desses registros junto das empresas era muitas vezes difícil, e não raro o condutor encontrava-se em posição desvantajosa. Por vezes, era mais prático para a empresa pagar uma coima por falta de registros do que disponibilizar a prova devida ao trabalhador. Além disso, a gestão documental era extremamente exigente, dado o volume de registros acumulados ao longo dos anos, que, em casos de permanência prolongada na mesma empresa, podia facilmente ascender a centenas ou mesmo milhares de documentos, tornando a análise e o uso desses dados ainda mais complexos. O avanço para sistemas digitais e cartões de tacógrafo, aliados à facilidade de downloads regulares e armazenamento organizado, representa uma melhoria substancial na proteção do condutor e na acessibilidade da prova da sua atividade profissional. E se pudéssemos consolidar todos os registros de trabalho de forma simples e eficiente? Atualmente, não é necessário imprimir diariamente os dados do tacógrafo para manter um arquivo organizado, prática que gerava uma quantidade enorme de tickets e dificultava a gestão da informação.
Os tacógrafos de segunda geração permitem, por exemplo, efetuar uma impressão semanal, abrangendo 7 dias de calendário. Esta funcionalidade permite organizar todos os registros de condução, pausas, descansos e outros tempos de trabalho de forma completa e clara. Ao longo de um ano, isso traduz-se em apenas 52 impressões, correspondentes a 52 semanas de trabalho, substituindo centenas de discos ou impressões diárias e simplificando enormemente a gestão documental pessoal do condutor. Este método não só torna o arquivo mais prático, como também garante que toda a informação necessária para fiscalização ou eventual prova em litígio esteja organizada, legível e facilmente acessível. Como podemos observar neste ticket, na margem inferior constam as horas dos referidos dias e as linhas negras representam os registros de atividade diária por cada dia de trabalho. De seguida vamos visualizar como se procede à impressão de um ticket deste género num tacógrafo de segunda geração, seja ele VDU ou Stoneridge. Vamos realizar uma impressão do dia 22 de março até ao passado dia 16. Com o cartão inserido percorremos o menu do tacógrafo Imprimir Condutor 1. Atividades. Selecionar o dia pretendido. Impressão com hora UTC sim. Desta forma, é possível imprimir um ticket com o registro das atividades dos últimos 7 dias. Esta prática permite ao motorista criar uma salvaguarda do trabalho realizado, sendo especialmente útil em situações de extravio, perda, roubo ou mau funcionamento do cartão de tacógrafo. Ao dispor deste comprovativo, o condutor mantém um registro fiável e imediato da sua atividade, podendo utilizá-lo como meio de prova sempre que necessário, nomeadamente em contexto de fiscalização ou eventual litígio com a empresa. Para mais informações e vídeos sobre legislação e tacógrafos, visite o canal YouTube Formação Contraditória.